Aqui é Leonardo, ele é presidente do Partido Nacional da Saúde, é dentista, né? E está com um trabalho muito bacana, professor, então ele veio aqui para falar também um pouco sobre essa questão da formação. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado, César, pelo convite. Obrigado, Leandro, pela receptividade que sempre tivemos em relação ao Partido Nacional da Saúde e ao MB. Nós, do Partido Nacional da Saúde, somos um partido de informação, como a maioria de vocês já devem saber. Hoje nós temos 35% das assinaturas necessárias coletadas em 7 meses de trabalho de coleta dessas assinaturas, né? Quando a gente vem palestrar e falar alguma coisa sobre política, sobre saúde em si e sobre movimentos partidários, já estamos bastante acostumados a ouvirmos uma série de críticas, até às vezes críticas indiretas, quando a gente percebe em todos os comentários das pessoas sempre o afastamento que se deve ter da palavra partido político. É um perigo hoje você falar, né, como o Fernando colocou algumas vezes, como o César colocou algumas vezes, são instituições que não têm participação de partidos políticos, são instituições de partidos políticos que não entram e tudo mais, né? Mas nós vivemos em um sistema político totalmente partidário, onde são os partidos que fazem, né, as regras, onde são os partidos que controlam o movimento dos projetos de lei. Então é fundamental que movimentos como a Ordem dos Médicos do Brasil tenham sim, né, não um braço político partidário, mas que tenham sim aproximação com partidos políticos para que possa fazer valer a sua voz, para que possa fazer valer o seu movimento de uma maneira realmente efetiva, e não só que a gente fique numa tarde de sábado, né, discutindo, e que isso não consiga caminhar, porque a gente acaba gritando do lado de fora. Então é bastante interessante que a gente tenha assim a penetração de partidos políticos com interesses em fazer alguma coisa diferente. E a gente sabe quando a gente conversa um pouco em relação à política, a gente sempre tem aquele viés, né, infelizmente, do nível que estão os nossos políticos. Mas eu costumo falar para os meus alunos e falar em todas as oportunidades que me são dadas, que não é a política em si o problema, são os políticos que nós colocamos ali. É importante que a gente coloque isso de uma maneira muito clara, porque em política não existem espaços vazios, em política não existe uma cadeira ficar vazia, né? Se a gente não está lá, né, César, se a gente não está colocando o nosso nome para ocupar aquela cadeira, ou se nós não estamos defendendo alguém que nós acreditamos para ocupar aquela cadeira, alguém fatalmente irá ocupar, né? César me pediu para não fazer, né, nenhum slide. César falou, não faça slide não, senão a gente só sai dali de noite. Então eu fui ali anotando as minhas colocações e montei os meus slides na hora ali, César, me perdoe, para poder a gente não se perder, até porque falar depois de Fernando, de César, falar depois de vocês, realmente vocês judiam da gente, porque deixa a gente sempre ter muito mais o que colocar. Mas é uma discussão bastante interessante, até porque o tempo todo nessas conversas em relação à saúde, custeio, liberalismo, socialismo, saúde pública, saúde privada, a gente se confronta exatamente com a nossa própria forma de pensar, porque por várias vezes a gente ouve que eu quero atender, eu quero fazer um bom serviço à população, eu quero ter a condição de dar esse atendimento, eu quero ter a condição de fazer o bem, eu me formei preocupado com a dor do outro, mas eu tenho também toda a questão de financiamento disso. Então o tempo todo a gente vai ser confrontado com duas ideias. E aí a gente vem para aquela pergunta que o Fernando coloca, que é uma pergunta que eu faço para os meus alunos sempre no primeiro dia de aula. Eu me sinto muito tranquilo em falar em educação e saúde, porque eu acho que eu já passei por quase todas as profissões, dando aula para profissionais de saúde, exceto a fonoaudiologia. Mas como a minha irmã é professora de fono, então eu fico também tranquilo nisso daí. E quando eu fui para dar aula para medicina, como cirurgião dentista, a gente já tem uma certa dificuldade para poder chegar a faculdades de outras profissões, me foi dado o primeiro, o segundo e o quarto semestre para poder eu lecionar. E eu fui devagarzinho, trabalhando para ficar só com o primeiro semestre. Que a minha ideia era realmente pegar o aluno que está começando, que está entrando, para a gente poder entender esse início, não é? Da formação da mente dos nossos profissionais. E eu sempre coloco essa mesma pergunta para eles, Fernando. A saúde é um bem ou é um direito? Isso realmente dificulta toda a forma de se pensar saúde pública no Brasil.
A partir do momento que a Organização Mundial de Saúde me diz que saúde é o completo bem-estar físico, psíquico, social do indivíduo, e a Constituição Federal me diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né, eu passo a ter dificuldades infinitas em se trabalhar saúde, pública. Né? Aí César coloca muito bem a questão da judicialização da saúde em relação à falta de dinheiro. Eu te digo mais, César, falta dinheiro não só pelos gastos que são colocados, mas muito também pela imprevisibilidade da judicialização. Eu não tenho como montar um orçamento contando com o que vai acontecer em relação à judicialização, e a judicialização é um direito legal. Se o Estado não cumpre o que a Carta Magna me coloca, afinal de contas, nós vivemos em um Estado democrático contratualista. Nós temos que respeitar, acima de tudo, o que diz a Constituição. Se o Estado não cumpre o seu papel, cabe ao terceiro poder isso. E aí ele vai e obriga que o Poder Executivo realize essa ação. Então, realmente, isso dificulta muito. Fernando, eu acho que a saúde, na verdade, ela está entre o que é um bem e um direito. Não é? Porque, algumas vezes, a gente coloca essas questões de saúde como um direito, saúde como um bem, de maneiras extremadas. Mas eu tenho, no meio de toda essa gama de 200 milhões de habitantes, pessoas que realmente dependem de atendimento em saúde por questões físicas, por questões de deficiências natas e tudo mais, e que realmente não tem condição sequer de participar, né, coparticipar dentro de um atendimento. Então, como é que eu lido com esse indivíduo? Se eu for pensar que saúde é um bem, esse indivíduo não tem condição de comprar. Então, ele estaria fadado, pelo acaso, a sofrer. E se eu for pensar que saúde é um direito, as pessoas que não cuidam da sua saúde como deveriam, estão um pouco acima do peso, por exemplo, né? É terrível a situação, né? Essas pessoas precisam se cuidar mais, né? Essas pessoas passam a ter o mesmo direito daquele que acordou cedinho, foi, malhou e tudo mais, e se cuidou. Como fica essa situação? Então, esse bem e esse direito é bastante complexo. Eu anotei aqui algumas coisinhas, queria comentar rapidamente algumas coisas que vocês colocaram e depois dar a minha opinião em relação exatamente ao que me foi solicitado, que é a questão da educação em saúde. Primeiro, gostei muito da maçã, viu, Sérgio? Eu vou passar a utilizar a maçã, mas de uma maneira um pouquinho diferente, porque naquele quadro que você colocou da maçã, a maçã era de graça. No nosso, a maçã não é de graça, a maçã é cara, é muito cara mesmo, e além de muito cara essa maçã, ela ainda nos é cobrada sem que a gente perceba. A gente percebe, porque a gente tem um nível de entendimento um pouco melhor do que uma parcela uma grande parcela da nossa população. Mas a grande maioria da nossa população ainda encara que a reforma da Praça do Rio Vermelho, por exemplo, quando foi lá e pichou a igreja, é dinheiro da prefeitura. Quando a gente bota fogo na tenda e nos banheiros químicos ali, que estão ali para você mesmo poder correr, é dinheiro da prefeitura. O orelhão é público. Então, essas coisas a gente ainda tem muito grande dentro da nossa sociedade, e aquela maçã ali, ela era de graça, na outra não. Em relação ao poder, como você colocou, César, John Lee Jr., num livro muito interessante chamado Futuro do Poder, ele coloca que algumas frases de alguns pensadores, e uma dessas frases bastante interessante é a de que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe totalmente. Então, quando a gente passa por uma história de um governo que conseguiu trafegar sem oposição praticamente, e isso é muito triste da gente ver, que às vezes as pessoas que nós saímos às ruas e defendemos tudo mais, na hora que nós precisamos, elas não fizeram a oposição que a gente gostaria de ter visto também, por N questões, pode ser desde problemas de saúde, ou de repente medo com o que pode vir dali. Isso também nos coloca em uma posição hoje muito triste, porque nós não temos liderança política. Acabou a liderança política no Brasil e nós precisamos urgentemente buscar formar líderes políticos, porque estamos realmente acéfalos em relação a lideranças políticas. Hoje a política não se faz mais de cima de um palanque, num microfone. Hoje a política não se faz mais com convencimento,
como o Fernando chega aqui à frente e nos coloca as ideias dele pautadas em cima de um estudo que ele fez, em cima de uma história de vida, tentando nos convencer daquela realidade que ele acredita. Hoje a política se faz dentro de salas trancadas. Hoje a política se faz na base do troca. Mas não na base do troca que a política tem que se fazer realmente. Na base do troca de algo que cabe nos bolsos ou nas cuecas por causa de uma votação e por aí vai. Então, realmente, a situação política que nós vivemos hoje é ímpar realmente. É ímpar mesmo e precisamos tomar alguma providência, precisamos tomar partido do Brasil realmente. Tanto é que quando o César nos põe, que acha engraçado o PSB fazer trabalhar dentro de um pacto federalista, isso realmente nos causa uma risada de vergonha, porque hoje nós temos 30 e tantos partidos, mais 28 partidos de formação, e eu faço parte de um desses partidos de formação, e nós não temos dignidade partidária. Hoje se troca de partido como se troca de roupa. Mas eu ouço meu pai falar isso, há muito tempo atrás isso já acontecia também. Mas é que hoje ficou muito descarado. Hoje a coisa ficou muito aberta, ficou muito solta. E é isso que eu falo com as pessoas quando a gente está falando sobre o Partido Nacional da Saúde. As pessoas me falam, poxa, mas você vai trazer mais um? É mais um para a gente estar falando. Só que eu encaro ele com uma grande diferença. O meu, ele diz na cara o que ele veio fazer. Está aqui para trabalhar e discutir de maneira mais técnica e política questões relacionadas à saúde, que hoje nos falta muito isso. Hoje, todos os políticos em campanha usam a saúde como bandeira. Isso é fato. Saúde é a maior preocupação da população em todas as pesquisas que são feitas. Às vezes ela está muito lá em cima, às vezes ela cai um pouquinho quando as questões econômicas começam a doer um pouco no bolso, mas a verdade é que a saúde é a principal preocupação das pessoas em relação às questões políticas. E aí, quando a gente entra em um período de eleição, todos os candidatos hasteiam a bandeira da saúde e começam a falar em relação à saúde. Assim que passa a eleição, guarda-se a bandeira da saúde, porque ela precisa ser utilizada daqui a 2 anos novamente. Então nós temos uma série de candidatos eleitos pela saúde. Nós precisamos de candidatos eleitos para a saúde. Porque eu não posso pensar em uma comunidade saudável se essa comunidade não tem emprego, se essa comunidade não tem segurança, se meu filho não está indo para a escola. Quando eu falar em saúde, não pense que a gente está falando apenas em saúde, a saúde pública, o atendimento, o remédio, a dor, a cura. A gente está falando em saúde de uma sociedade, em bem-estar de uma sociedade. Não é? E a gente percebe como claramente os valores eles vão sendo deturpados quando César coloca para a gente que aqui a gente costuma punir quem trabalha. E isso, César, acontece não só financeiramente, não. Percebam bem vocês no seu local de trabalho. Se você é o cara que chega cedo, se você é o cara que dá conta da sua demanda, se você é o cara que atende os pacientes todos que lhes são pedidos, quando o seu chefe precisar de alguém para poder atender no domingo, ele vai lhe chamar, porque você trabalha, pô. Para que eu vou chamar o cara do lado que não faz? Eu vou chamar o cara que faz. Isso é uma coisa lógica, isso é uma coisa óbvia. Então, infelizmente, a inversão de valores é muito grande, realmente. E eu aprendi uma vez, quando a primeira vez que eu entrei como na gestão do serviço público, eu aprendi que o segredo do serviço público é você não incomodar o cara que está acima de você. Você pode fazer tudo o que você quiser aqui embaixo, agora não dê dor de cabeça para o cara que está acima de você. Na hora que você der dor de cabeça para o cara acima de você, o mundo acaba. Aí tem sindicância, aí tem tudo que você puder imaginar. Então, quando a gente pensa, na verdade, em se trabalhar com saúde pública, é importante se entender que sempre as demandas serão maiores do que a oferta. Não tem como a gente pensar em um país de 200 milhões de habitantes, onde nós vamos ter a demanda entrando um pouco em equilíbrio com a oferta. Isso nunca vai acontecer. E a gente percebe, e isso para mim é muito claro, que a gente está em um país muito mal educado, vamos colocar assim, e fica claro no relato de Fernando, quando ele nos diz que 80% da demanda que ele atende dentro de um plantão não precisaria estar ali. Isso vem, Fernando, exatamente daquela sensação do telefone público. Eu costumo dizer que é a síndrome do orelhão.
não é meu, já está lá, então eu vou. E aí se você diz para o cara que ele pagou e pagou caro, aí é pior ainda. É meu, já paguei, quero ir. É meu, agora sou eu aí. Né? Então a gente vive o tempo todo emparedado por essas questões em saúde pública. E momentos como esse são fundamentais para a gente discutir, para a gente começar a tentar fazer alguma coisa, para a gente começar a sair com pensamentos para transformação de algo que não acontece de maneira tão simples. Mas como Sebastião Neri coloca no livro A Nuvem, não sei se vocês já leram, recomendo quem gosta de política e da história da Bahia a ler, né, o livro de Sebastião Neri. Ele diz o seguinte, que as pessoas que vão à frente, não é, elas correm o risco de ser picadas pelas cobras, mas também é pelos pés dos que estão à frente que as borboletas se levantam. Então, quando a OMB lança a mão desse ciclo de palestras na intenção não apenas de ensinar alguma coisa, na intenção de se discutir alguma coisa, na ideia de se transformar, eu acho bastante fantástico, bastante válido. Vocês estão de parabéns. Espero que a gente possa contribuir em outros momentos com isso. Agora, falando especificamente em relação à educação, eu concordo com muitas das coisas que o Fernando colocou, mas eu preciso enxergar a coisa por um outro lado. Eu acho interessante... Essa é a minha? Eu acho interessante o Fernando colocar a visão dele como um diretor estudantil, que foi, agora já como profissional, mas ainda com a história estudantil bastante arraigada. E eu sei bastante o que você passou, Fernando, nessa tentativa de levar o DCA da Federal. Na sua tentativa não, a sua tentativa ela teve sucesso, a minha foi frustrada em levar o DCA da USP. Eu era de uma faculdade com 200 estudantes só, o total da faculdade eram 200 estudantes, no interior de São Paulo. Aí não deu para a gente competir com a potência da USP, na capital e todo o aparelhamento que o DCA de lá tem, mas nós tentamos também. E a gente usou bastante esse recurso. Então, essa visão de Fernando trazer essa visão do aluno e a gente poder contrapor com a visão do professor é bastante interessante. Porque hoje eu não posso sequer imaginar a possibilidade de eu ensinar o meu aluno, de uma maneira que não seja voltada para o Sistema Único de Saúde. Eu lanço uma série de discussões dentro de sala de aula em cima desses assuntos, mas eu tenho que ensinar o meu aluno em cima dos princípios do Sistema Único de Saúde. Todas aquelas frases que você usou aqui, Fernando, eu uso também em sala de aula, mas eu uso trocando um pouquinho o finalzinho dela, sabe? Eu coloco e levanto uma discussão em cima daquelas situações. Por que eu coloco isso? Para mim, enquanto dentista, é muito interessante falar sobre o Sistema Único de Saúde, porque há cerca de 13 anos atrás, 3% dos dentistas do Brasil trabalhavam na saúde pública. 97% dos dentistas do Brasil trabalhavam em consultórios particulares. No ano de 2003 é lançado o Brasil Sorridente, e hoje nós temos 35% dos dentistas trabalhando na saúde pública, 65% no serviço privado. Dentro da medicina, a situação é bastante inversa. A forma de trabalho, a forma de se ganhar dinheiro dentro da medicina é muito inversa à forma da odontologia. Então, eu não tenho como pensar em ensinar um aluno hoje de medicina a trabalhar, porque, na verdade, quando a gente está na faculdade, a gente está ensinando realmente a lidar com as pessoas por causa da dor, etc. e tal, mas eu também tenho que pensar que eu estou ensinando ele a ganhar sua vida ali na frente. E eu não conheço, com certeza vocês podem até conhecer, mas eu não conheço nenhum médico que passou a sua vida toda sem receber dinheiro do SUS. Mas conheço N dentistas que passaram uma vida toda sem receber dinheiro do SUS. Então, a forma de se ensinar o médico, saúde coletiva, realmente ela precisa ser diferente da forma de se ensinar o dentista em relação à saúde coletiva. Eu acho que hoje em saúde, a gente peca demais por ter um ensino extremamente voltado para a assistência e para a docência. Hoje nós ensinamos o nosso aluno ou para atender na rua ou para ensinar dentro das faculdades. O ensino todo é baseado nisso. Porém, eu também não conheço nenhum médico, talvez pouquíssimos vão colocar assim, que em algum momento da sua vida profissional não foi chamado a participar de algum tipo de gestão.
E aí Fernando coloca isso muito bem também, né? Todos nós, profissionais de saúde, em um momento ou outro, seremos chamados à gestão, ou de um setor de um hospital, ou de um posto de saúde, ou de um distrito sanitário, de uma secretaria municipal, de uma coordenação dentro de uma secretaria municipal, de uma coordenação estadual, uma secretaria estadual, uma coordenação nacional ou do ministério. Então, a nossa formação hoje, acadêmica, da área de saúde, e aí a medicina acaba sendo mais prejudicada, porque a medicina, quer queira, quer não queira, está no topo da cadeia alimentar das profissões de saúde, é extremamente prejudicada porque não falamos em gestão. Grande parte dos problemas que nós passamos hoje, passamos por falta de gestão. Isso é muito claro. Para vocês que trabalham dentro do sistema público de saúde, vocês olham, vocês observam isso. A gente percebe, muitas vezes, nas queixas dos próprios profissionais que estão na gestão, eles não sabem sequer aonde recorrer para a solução de algum problema. Por quê? Porque não foi lhes dada sequer uma informação sobre SIAB. Vamos lá. Não vamos entrar no financiamento pesado da saúde, PAB fixo, PAB variável, etc. e tal. Não vamos nem falar sobre isso. Vamos falar sobre SIAB. Vamos falar sobre DataSUS. Quantas vezes vocês ouviram na faculdade falar sobre isso? Quantas vezes vocês acessaram aquela telinha azul? Não é? Então isso, gente, complica demais a nossa forma de atuação. E para mim o que falta nesse quadrilátero aí, já concluindo, para a gente concluir esse quadrilátero que eu acredito que tenha que ser a educação hoje em saúde, é a gente aprender a lidar com o controle social. Então, para mim, dentro da faculdade, nós precisaríamos ter assistência, docência, gestão e controle social. A Constituição Cidadã, não é, que nos deu o direito de falar, é a mesma Constituição que nos deu o dever de participar. Só que nós no Brasil, nós somos acostumados a direito. A gente esquece que para a gente poder usufruir de um direito, a gente tem que cumprir uma série de deveres. Para eu usar o direito de ir e vir, eu não posso matar, não posso roubar, tenho que pagar pensão alimentícia, tenho uma série de deveres que eu tenho que cumprir para exercer um único direito básico. E aí, essa mesma Constituição que nos diz que nós podemos falar, que nós podemos gritar, que nós podemos ir à rua amanhã, gritar fora Dilma, ela nos diz que nós temos que ir à rua amanhã. Ela nos diz que nós temos que participar dentro dos conselhos, dentro das associações de classe, né? Participando da gestão. E nós não sabemos hoje fazer controle social. Me espanta ver dentro do Conselho Nacional de Saúde, como eu tive a oportunidade de ver quando eu fui conselheiro nacional de saúde pela Associação Brasileira de Odontologia, me espanta ver, por exemplo, um douto senhor da saúde coletiva brasileira não saber falar sobre o SNOMED, chegar para a gente falar que o SNOMED era o ganho do capital exterior, querendo tomar todas as informações de saúde do Brasil. Pelo amor de Deus, não era nada disso. Não é? Isso dentro do Conselho Nacional de Saúde, dentro do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, eu passei uma situação, fazendo parte dele agora como gestão, eu passei uma situação de que uma conselheira de saúde das antigas pediu uma reunião sobre odontologia porque o CEL de Piripiri não estava atendendo consulta. O CEL não atende consulta. O CEL só atende referência. Então, a gente precisa aprender, enquanto profissionais de saúde, a lidar com o controle social. Tanto quando formos do controle social como usuários, como profissionais, como quando gestão. Né? Controle social faz parte de todo o nosso processo de evolução da nossa máquina administrativa e a gente precisa aprender a lidar com ele. Então, para mim, o grande avanço que a educação poderia ter na área de saúde é começar a trabalhar esse quadrilátero. E um minutinho só para terminar, em relação ao teste do CREMESP, só uma experiência. Nós, da Associação Brasileira de Odontologia, nós entramos com uma série de ações. Na época, o presidente do Congresso Nacional era o Michel Temer. Tivemos uma série de reuniões com ele, porque também houve o interesse de se fazer isso com a odontologia. E a odontologia, ela é uma profissão muito apolitizada. Porém, quando a odontologia se vê um pouco ferida, ela consegue se unir e ter alguns ganhos de causa. A gente já tem legislação, a gente já tem uma série de outras coisas que a medicina vem
avançando para poder conquistar. Então, realmente é um absurdo a gente pensar numa profissão como a nossa, a gente poder fazer um teste de proficiência. Quer dizer, então, que eu faço odontologia, se eu não consigo passar no teste, eu sou bacharel em odontologia. Aí eu posso fazer o que com odontologia? Eu sou médico, mas sou bacharel em medicina. Eu faço o que com isso daí? Né? Acaba. Já o advogado não, o bacharel em direito não. O cara pode ser uma série de coisas sem ser advogado. Né? É diferente, a situação é completamente diferente. Né? Então o recado que eu queria passar para vocês, esse aí é uma luta que vale a pena. A odontologia ganhou essa luta e tenho certeza que a medicina tem condição de ganhar isso daí, mostrando aquela união que vocês tiveram no 8497, se não me engano, não foi? O projeto de lei do Cadastro Nacional de Especialidades, é 8497, né? Na verdade era 8492, né? E aí vocês conseguiram derrubar o 8492 com 24, 36 horas e conseguiram lançar o 8497, demonstrando que quando a gente consegue fazer união das entidades de classe, porque daí a Associação de Medicina realmente conseguiu unir todos os estados. E quando a gente une isso aos braços políticos que nós temos, a gente consegue resultados sim. Então o recado que eu tinha que passar para vocês era esse, espero poder ter contribuído com alguma coisa. Obrigado.